Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos voltar às nossas apresentações dos experimentos do show de energia que estou trabalhando com vocês, que é referente ao DS7 Energia Acessível e Limpa. Todo mundo está lembrado dos últimos experimentos que a gente viu? Vamos relembrar então. O primeiro foi o looping relacionado com energia, lembra? Então olha só. O próximo experimento que a gente viu foi o Van der Graaf e a garrafa de Leyden. O terceiro experimento que a gente viu foi o transformador de baixa tensão. E para hoje, preparei um experimento para vocês que é relacionado com vácuo. Saindo um pouco dos experimentos relacionados com energia, vamos agora ver um experimento relacionado com pressões. Esse experimento eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de encher uma bexiga sem utilizar o método tradicional, que é enchendo ela com a boca. Vocês duvidam? Vou mostrar para vocês como isso é possível através desse experimento. Então hoje, a única transformação de energia que a gente vai utilizar é para fazer uma bomba de vácuo funcionar. Nessa bomba de vácuo que vamos utilizar, que eu já vou mostrar para vocês, vai ocorrer uma transformação de energia elétrica para energia mecânica, capaz de fazer com que essa bomba funcione como um compressor. Podemos fazer uma analogia com um aspirador de pó. Essa bomba funciona como um aspirador de pó. Ela vai sugar o ar que está em volta dela. Beleza? Então, transformações de energias que a gente estava acostumado a ver nos últimos experimentos só vai aparecer no experimento de hoje através dessa bomba de vácuo que vai ser ligada na tomada, fazendo essa transformação de energia elétrica para energia mecânica. Beleza? O experimento em si é relacionado com pressões e vácuo. Beleza? Então agora eu vou apresentar todos os componentes desse experimento para vocês, lembrando que eu tenho que cumprir o desafio de encher a bexiga sem utilizar a boca, beleza? Então vamos lá. Galera, vamos lá então. Essa é a bomba de vácuo que eu falei para vocês no início do vídeo. Ela funciona como um compressor. Ao acionar um botão aqui atrás, ela vai sugar todo o ar ao redor dela através dessa mangueira aqui. Vou mostrar para vocês. Ela serve para dar beijinhos. Olha como ela dá beijinhos na minha mão. Podemos observar também que ela suga este papel, olha só, não deixando ele cair, certo? Além disso, pode ser usada para suar o nariz quando for necessário. Brincadeira. Então, essa é a nossa bomba de vácuo. Ela que vai ser responsável por formar vácuo dentro de uma campânula que eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, isso é uma campânula. É um recipiente que possui uma válvula aqui na tampa. Quando essa válvula está para cima, ela permite a passagem de ar através desse tubinho, certo? Quando esta válvula está para baixo, ela não permite a passagem de ar. Então, quando acoplarmos essa mangueira aqui nesta válvula, a bomba de vácuo vai sugar todo o ar de dentro desse recipiente, fazendo com que forme um vácuo parcial aqui dentro. Podemos perceber que temos uma bexiga ali dentro. O que vocês acham que vai acontecer com essa bexiga ao ser retirado o ar de dentro deste recipiente? Vamos ver o que acontece? Vamos lá então. Vou primeiro acoplar aqui a mangueira nessa válvula, bem firme para não escapar. Vou ajeitar a tampa e vou permitir a passagem de ar. Vamos ver então o que vai acontecer com essa bexiga. Lembrando que eu tenho que cumprir o desafio de encher essa bexiga sem utilizar a boca. Vamos lá.
Se eu abrir a válvula, podemos perceber que o ar vai entrar. Quando o ar entra, a pressão de dentro do recipiente se iguala novamente à pressão externa, fazendo com que a bexiga volte ao tamanho original. Agora, pessoal, em vez de utilizar uma bexiga, vamos ver o que acontece com o creme de barbear ao ser colocado dentro desse recipiente. Então, vou utilizar um copinho plástico e um creme de barbear. Então agora vou ligar a bomba. Olha como ele está expandindo. Olha o tamanho que ele já ficou. Galera, olha como esse creme de barbear se expandiu. Se eu abrir esta válvula, o que vocês acham que vai acontecer? Ele foi todo esparramado. O ar do ambiente entrou dentro desse recipiente e espalhou todo este creme. Então agora vamos às explicações. O que ocorreu aqui? Galera, vocês viram que experimento top demais! Muito legal, né? Cumpri o desafio ou não cumpri? Consegui encher a bexiga sem utilizar a boca, hein? Olha só que legal. Pessoal, vamos entender agora o que de fato ocorreu ali dentro para que essa bexiga e o creme de barbear também se expandisse dessa maneira. Vamos entender? Primeiramente, o que vocês têm que entender é o seguinte. Quando eu retirei o ar de dentro desta campânula, eu formei vácuo dentro daquele recipiente, ou pelo menos vácuo parcial. Beleza? Então, como a bexiga já tinha um determinado volume que eu enchi de ar, quando eu retirei o ar de dentro desta campânula, eu fiz com que a pressão interna da campânula ficasse muito menor do que a pressão interna da bexiga. Então, como a pressão de dentro da bexiga estava bem maior do que a pressão externa do ambiente onde ela estava, foi possível ocorrer aí uma expansão isotérmica. É o nome que a gente dá para uma expansão que não envolve mudança de temperatura. Vamos entender então pela expressão matemática que este fenômeno respeita. Como eu disse para vocês, é uma expansão isotérmica, e uma expansão isotérmica, ou uma transformação isotérmica, também podemos chamar assim, ela respeita uma equação chamada de Boyle-Mariotti, que foram os cientistas que identificaram essa equação primeiramente. Olha só como ela funciona. Galera, então como eu disse, essa é uma transformação isotérmica, onde a temperatura se mantém constante, e na transformação isotérmica, essa lei de Boyle-Mariotti é respeitada. O que esta lei de Boyle-Mariotti diz? Ela diz que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Então vamos colocar aqui do lado tudo o que significa cada termo dessa expressão. Então tá aí, todos os termos dessa expressão estão aqui. P0 é a pressão inicial, PF é a pressão final. V0 é o volume inicial e VF é o volume final. No caso da bexiga e também do creme barbear, o que a gente observou? A gente observou que o volume final era muito maior do que o volume inicial. Por que isso aconteceu? Eu disse para vocês que foi devido à pressão. Então vamos ver na equação que isso é realmente verdade. Olha só.
Se eu quiser isolar o volume final, eu tenho que passar a pressão final para o outro lado dividindo. Então, isso vai me dar uma nova expressão. E vai ser essa daqui, olha só. Volume final vai ser igual a P0 vezes V0 dividido por PF, certo? Passei PF dividindo para o outro lado. É a mesma expressão escrita de forma diferente, tá? Fiquei com essa expressão aqui. Então, olha só, a pressão final de dentro da campânula, eu não disse para vocês que era menor do que a pressão inicial, porque quando eu retirei o ar dali de dentro, eu formei um vácuo parcial. E no vácuo parcial, não existe moléculas de ar colidindo uma com as outras. E se não existe moléculas de ar colidindo uma com as outras e também colidindo com a parede do recipiente, a pressão diminui, certo? A pressão interna fica menor. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a pressão final de dentro da campânula era menor do que a pressão inicial. E se eu diminuir a pressão final, o que vai acontecer com o volume final? Como o volume final e a pressão final são inversamente proporcionais, se eu diminuir um, eu vou aumentar o outro. Então, se eu estou dividindo essa fração por um número menor, significa que o resultado vai ser maior. Por isso, o volume final, tanto da bexiga quanto do creme de barbear, ficou maior do que o volume inicial. Beleza? Então podemos perceber que o volume final da bexiga e do creme de barbear é proporcional à pressão inicial vezes o volume inicial de cada um, dividido pela pressão final. Então o volume final é proporcional à pressão inicial, que é a pressão atmosférica, né, que eles estavam inicialmente, vezes o volume inicial de cada um deles e inversamente proporcional à pressão final de dentro da campânula. Beleza? Então, por isso, o volume da bexiga e o volume do creme de barbear se expandiram. Respeitaram essa equação, que é a lei de Boyle-Mariotti, que corresponde a uma transformação isotérmica. Deu para entender? Legalzinho? Muito legal o experimento, não é mesmo? Então agora eu vou pedir para que todos respondam o questionário no Forms, beleza? E logo mais volto para apresentar outros experimentos para vocês, beleza? Então por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais. Tchau, tchau!